Hoje a gente vai falar em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 1 até o 9. Vocês podem abrir aí, eu vou projetar aqui também, mas é bom abrir que aí tem outras versões para poder comparar também. Antes da gente ler o texto em si, eu só vou fazer alguns comentários gerais aqui sobre a carta de Pedro. Eu acho que desconfigurou um pouquinho os slides aí, então tenham paciência comigo, porque eu fiz num formato diferente aqui. Mas basicamente a carta de Pedro, né, como está escrito no próprio título aí, né, existem algumas divergências, né, alguns críticos que dizem que ela tem uma certa divergência do estilo de 1 Pedro, que é uma carta que tem mais fundamentos para falar que foi Pedro que escreveu mesmo. E também eles criticam que ela apareceu muito tarde. As citações que a gente tem dela hoje apareceram muito tarde, só depois no começo do terceiro século, né? Então só depois do ano 300 que ela foi aparecer, ou 200, né? Do 200 até o 300 é o terceiro século, né? Então, e outra questão que eles colocam muitas vezes é a questão da demora para ela entrar no cânon. Só foi em 397 depois de Cristo, nesse concílio de Cartago aí, né? Mas fato é que hoje se reconhece como uma carta que foi Pedro que escreveu, né? E a gente vai abordar ela aqui com essa ótica, né? De que de fato quem escreveu foi Pedro, como o próprio autor escreveu ali no começo da carta, no primeiro versículo, a gente vai ver aqui, né? Então, dessa ótica, ela provavelmente foi escrita um pouco depois de 1 Pedro, mais ou menos 67 depois de Cristo. Pode ser que dê problema nos slides aqui. Ficou ao contrário aqui o título, né? O motivo da carta ter sido escrita, quando você lê ela toda, ela é pequenininha, vale a pena pegar e ler ela toda de vez, é basicamente para refutar, né, ou para questionar alguns falsos mestres, alertar a respeito de alguns ensinamentos falsos que estavam sendo disseminados naquela época, né? Por exemplo, se você pegar ali as histórias eclesiásticas, que é um livro bem antigo de um historiador, que é o Eusébio de Cesareia, ele fala o seguinte a respeito desses falsos mestres, que são os gnósticos. Esses gnósticos consideravam certo transmitir as magias de Simão, não ocultamente como ele, mas abertamente, quase gabando-se como se fossem grandes coisas, dos filtros amorosos que elaboravam com grande cuidado, de certos espíritos familiares que enviam sonhos e de alguns outros métodos semelhantes. De acordo com isso, ensinavam que os que queriam chegar à perfeição de seus mistérios, melhor dizendo, de suas abominações, tinham que concretizar tudo o que houvesse de mais obsceno, porque, segundo eles, não poderiam escapar aos que chamam de príncipes do mundo, senão satisfazendo-os a todos com uma conduta infame. Então parece que eles ensinavam assim para as pessoas que eles tinham que praticar coisas más, né, coisas obscenas, né, para poder satisfazer o que eles chamavam de príncipe desse mundo, provavelmente os demônios, né, que era só assim que, satisfazendo eles, que senão, eles teriam que satisfazer eles, né, para escapar deles, né, no fim das contas. Essa era a ideia, assim, era uma ideia bem esquisita, né? E aí eles tinham uma coisa meio mística, parece, por trás, esses gnósticos, que tinha magia envolvida nisso e tudo mais, e eles vinham com a doutrina falsa e estavam se infiltrando no meio dos cristãos e ensinando coisas erradas. Então muitos estudiosos dizem que provavelmente ele estava refutando esses hereges que estavam lá na época trazendo essas doutrinas falsas, né? A gente vê isso em outros lugares na Bíblia, por exemplo, Judas, parece que ele tinha essa intenção também de refutar esses falsos mestres. Tem muitas coisas semelhantes, inclusive a descrição que Pedro dá aqui em 2 Pedro, no capítulo 2 desses falsos mestres, bate muito com o que está escrito lá em Judas. Se você pegar e ler as duas cartas na mesma hora, você vai perceber. Bate muito as características. Então, parece que eles estavam querendo refutar a mesma heresia, a mesma falsa doutrina que estava sendo introduzida na época. Por exemplo, o versículo
4 aqui, de Judas 1. Porque se introduziram furtivamente certos homens que já desde há muito estavam destinados para esse juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Eu coloquei em negrito essa frase aí, né? Que convertem em dissolução a graça de nosso Deus. Parece que a ideia deles era mais ou menos assim. Já que a gente é salvo por graça aqui, não precisa fazer nada, então não importa o que você faz, mesmo que você seja salvo, você pode pecar à vontade, né? E eu acho que talvez por isso eles incorriam nesse tipo de conduta perversa, né? De ficar praticando coisas obscenas, né? Muitas vezes. A gente vê isso lá em 1 Coríntios, né? Tinha até um sujeito lá que tinha relação sexual com a enteada, a madrasta, desculpa, a madrasta dele, né? Ele era o enteado dela, né? Tô confundindo. Por exemplo, parece que Tiago também estava querendo refutar esse tipo de doutrina falsa quando ele, lá em Tiago 2, a partir do versículo 14, né? Aquela passagem que muitas vezes é controvérsia e causa muita polêmica, mas ele está falando da questão da importância das obras, né? E ele fala que que a fé sem obras é morta, né? Parece que ele está querendo se opor a essa doutrina falsa que estava entrando, que dizia que você podia viver do jeito que você quisesse, isso não importava, né? Então, os destinatários aqui fica bem claro no primeiro versículo, a gente vai ler todos na sequência, mas eu só coloquei aqui para vocês verem. Simão Pedro serve apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançarem fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, né? Então ele está direcionando aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, né? Na justiça de Deus e de Jesus. Então ela é direcionada para todos os crentes, né? Então vamos para o texto. Os slides ficaram bem confusos aqui. Aqui não vai aparecer, ó, o efeito saiu errado. Então leiam aí nas suas respectivas Bíblias. Ele tá com problema aqui. Eu vou ler aqui. 2 Pedro, versículo 1 até o versículo 9. Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Deixa eu ver se eu vou conseguir passar os outros slides aqui depois. Tem hora que essas coisas mais atrapalham do que ajudam, né? Aqui vai dar certo. Versículo 2. Então, vamos lá para o versículo 2. Antes da gente continuar aqui, agora a gente vai entrar no texto em si, né? E eu acho que é bom a gente buscar a orientação de Deus nesse momento. Vamos orar. Mas Deus e Pai, nós te pedimos, Senhor, que nesse momento o Senhor venha falar conosco por intermédio do Teu Espírito, ó Pai, que esse conhecimento que nós acabamos de ler aqui, que foi nos dado por meio pelo Senhor, possa ser
o que predomine nessa noite, ó Pai, que nada de nós venha se manifestar aqui, mas apenas aquilo que vem do Senhor, ó Pai. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, amém. Então, várias vezes essa palavra pleno conhecimento aparece no texto, e ela já aparece no versículo 2, quando ele está fazendo as saudações. Ele fala, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Que ele está saudando, né, as pessoas que receberam essa carta, e ele usa essa palavra pleno conhecimento já nessa saudação, e ele deseja, né, que eles desfrutem de quê? De graça e paz. Graça e paz, né? Nesse pleno conhecimento. Então, primeiro, essa palavra pleno conhecimento, ela no grego transliterado fica assim, né? Epignosis, né? Se você olhar só do G para frente, gnosis, isso significa conhecimento em geral. Quando você coloca esse epi na frente, aí gera essa palavra que normalmente é traduzida como pleno conhecimento, né? E parece que aqui ele já começa se opondo aos gnósticos. Veja que a palavra gnósticos parece que tem a ver com gnosis também, né? Que tem a ver com conhecimento. E assim, eu não estudei a fundo essa doutrina, né? Essa heresia, mas ao que tudo indica, eles partiam de certas teorias assim que tinha como base uma teoria de conhecimento. Então eles se autodenominavam os gnósticos, né? Aquelas pessoas que estavam embasadas no conhecimento, né? Então aqui Pedro está justamente dando a verdadeira teoria do conhecimento, né? Para se opor à teoria falsa, o que eles estavam ensinando, Pedro coloca a teoria certa aqui. Então a gente vai ver aqui ao longo do texto que ele está focando bastante nessa ideia desse pleno conhecimento de Deus em nós, né? Então tá aí, ó, epi normalmente significa em cima, né? Por exemplo, no português a gente usa esse prefixo também, quando a gente vai falar epicentro, quando está falando do terremoto. O que significa epicentro? O terremoto acontece lá embaixo da Terra, tem a placa tectônica, que é o centro do terremoto. O epicentro é o lugar na Terra exatamente acima daquele ponto onde está acontecendo o terremoto. Então esse epi dá a ideia de acima de, né? Então, quando você junta epi com gnosis, que é conhecimento, é como se fosse um conhecimento acima ou um conhecimento superior. Às vezes você pode entender como um conhecimento correto, né, que não é falso, né? E ele usa exatamente essa palavra aqui para falar desse pleno conhecimento, né? E ele coloca esse epignosis aqui, esse pleno conhecimento, como sendo o meio de graça e paz, né? Então a gente já tem uma informação a respeito desse conhecimento, que ele é um meio pelo qual a gente pode usufruir dessa graça e paz. Vamos para o próximo. Então, visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade pelo pleno conhecimento, mais uma vez, daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Então, é Deus que dá, né? Aí fala, visto que seu divino poder nos tem dado. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que isso vem de Deus, a priori, que ele está afirmando, vem de Deus. Não é algo que vem da gente, né? E é completo, né? Ele dá tudo. Ele não dá assim, eu vou dar uma parte e você dá outra. Mas a gente vai ver que ele dá tudo, mas eu já estou adiantando isso para não causar uma má impressão. Ele dá tudo, mas a gente vai ver que ao longo do texto ele vai mostrar que depende da nossa atitude para isso ser eficaz, para isso fazer efeito, né? Mas ele dá, a gente tem. A gente não pode falar que a gente não recebeu, porque que diz que visto com seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito ao quê? A vida e a piedade, né? Então, basicamente ele está dizendo, ó, tudo que você precisa para viver uma vida íntegra, uma vida de piedade, né? Depois eu vou comentar mais sobre essa palavra aqui, piedade, lá na frente, mas tudo que a gente precisa para ter essa vida é dado por Deus a gente, né? Inclusive essa palavra vida aqui, se eu não me engano, a palavra usada lá é zoé, que dá a ideia assim da vida de Deus, é uma vida que vem de Deus mesmo, né? Que está compatível com o contexto aqui.
Então, pelo pleno conhecimento, então o meio para isso é esse pleno conhecimento, que é esse epignosis aí, certo? Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Então, assim, esse parece, né, a impressão que dá aqui, e aí a gente, para corroborar com isso, a gente pode ver em Efésios 1:17 ali, que isso não é algo que pode ser alcançado naturalmente, só com um esforço humano, né? Precisa vir de Deus, né? Em Efésios 1:17 diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então fala que ele vos dê, e esse pleno conhecimento é a mesma palavra que está sendo usada aqui. Outra coisa, parece que também esse pleno conhecimento está relacionado com o novo homem, né, que existe em nós. Não mintam uns aos... Colossenses 3, versículos 9 e 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, ou em pleno conhecimento, à imagem de seu Criador. Então é como se esse novo homem, né, que está na gente é renovado nesse pleno conhecimento. Né? É necessária a existência desse novo homem em nós, né, que sabemos que só existe uma vez que a gente tem fé em Cristo, né, que recebe esse pleno conhecimento aí. E a gente vai sendo renovado e transformado à imagem de Cristo, né? Mas, veja, ele pode aumentar, né? E depende de nós para aumentar. Em Efésios 4:3 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Essa ideia de até que e cheguemos, parece que é uma coisa que aumenta, né? Não é assim, eu me converti, eu estou desfrutando integralmente desse pleno conhecimento, né? Ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, né? Então dá essa ideia de que isso pode aumentar, né? A gente pode se desenvolver nesse conhecimento de Deus, né? E lá no versículo 3 ele termina falando: daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Aqui a tradução poderia ser por ou pela, né? Como se fosse assim, ele, por meio da sua própria glória e virtude, né? Que pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, ou pela sua própria, ou para a sua própria glória e virtude, né? Ou seja, com o propósito de glorificar ele. Eu acho que as duas traduções trazem verdades, né? Que isso é feito para a glória e virtude dele, e meio da glória e virtude dele também, certo? Acho que as duas coisas são verdadeiras aqui. Versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, né? Então, é pelas promessas pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas. Quando ele fala pelas quais, ele está falando do quê? Da sua glória e virtude, né? Então é pela sua glória e virtude, que aparece no versículo 3 aqui. Ele tem, no versículo 4, passei demais aqui, né? Então, pela sua glória e virtude, ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas. Para quê? Para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Então, ele está dizendo que pelas promessas nós nos tornamos participantes dessa natureza divina, né? E, assim, só para a gente refletir um pouco aqui, eu coloquei algumas das promessas ou garantias que a gente tem, né, na palavra de Deus. Por exemplo, em João 14,16, Jesus promete que ele ia enviar o Consolador, né? Ele diz: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro
outro conselheiro ou consolador para estar com vocês para sempre, que está se referindo ao Espírito Santo, né? Então, por meio dessa promessa, né, a gente nos torna participante dessa natureza, né? Sendo, por exemplo, outra promessa que a gente seria justificado, né? A gente é justificado quando a gente crê em Cristo, né? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, né? Outra promessa ou garantia, nós somos adotados, né, como filhos por Deus. Está em Efésios 1 e 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E somos filhos, Romanos 8,17. Somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então eu só peguei algumas das garantias, das promessas que a gente tem, né, como cristãos, mas você poderia procurar várias outras, e é por meio dessas promessas, né, por causa dessas promessas, né, que a gente participa dessa natureza divina. Então, veja, faz todo sentido, né? Se de fato a gente está em Cristo, a gente tem o Espírito Santo em nós, né? Se a gente foi revestido desse novo homem, fomos justificados, de fato nós estamos participando dessa natureza divina. Nós recebemos a vida de Deus, a Zoé, em nós, né? Isso faz todo sentido, né? E por causa disso, porque a gente tem essa natureza divina, a gente escapa dessa corrupção que há no mundo, né? A gente pode nos despir, né, do velho homem e nos livrar dessas paixões humanas, né? Essa possibilidade só existe em nós, cristãos, porque nós estamos revestidos desse novo homem, porque a gente está participando dessa natureza divina de Deus, né? Então, a gente está num patamar muito teórico aqui, né, falando de como que as coisas acontecem, tal, do conhecimento, mas ele não para nesse patamar teórico, ele introduz essa ideia do conhecimento verdadeiro de Deus, né, se opondo aos gnósticos daquela época lá, e agora ele introduz como que a gente pode fazer para que esse conhecimento cresça, né, para que esse pleno conhecimento cresça em nós, né, para que a gente realmente que ele realmente seja produtivo, frutífero em nós, né? E a partir do versículo 5 ele começa: e por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, e aí ele continua falando o que tem que fazer, né? Acrescentar a fé, a virtude, aí a gente vai comentar sobre isso, mas eu queria destacar primeiro isso, né? Ele começa falando que a gente tem que empregar toda a diligência, né? Então ele passa uma responsabilidade para nós. Deus já nos deu tudo, a gente tem tudo, mas agora tem uma responsabilidade nossa, tem algo que a gente precisa fazer para que esse pleno conhecimento seja eficaz, para que ele dê fruto, né? Para que ele para que ele não seja só algo num patamar teórico dentro de nós, mas que ele seja efetivo na nossa vida, né? Então, fato é, nós devemos nos esforçar para viver em compatibilidade com a natureza divina em nós. Então, a gente já recebeu essa natureza, a gente tem um novo homem, mas a gente precisa ter um esforço para que a gente consiga viver de uma maneira que seja compatível com essa natureza que a gente recebeu, né? Isso não é automático, né? Não é porque eu recebi a natureza que eu vou conseguir viver e praticar essas coisas imediatamente, né? Precisa de um esforço, né? De um crescimento, né? Outra coisa, né, que eu acho que contradiz, né, o que estavam ensinando na época: a graça não nos isenta da obrigação de nos esforçarmos, né? Ao contrário do que diziam os hereges da época, né? Eles diziam: não, então já que eu recebi a graça, tá de boa, né? Tá tranquilo, eu posso ficar à vontade e curtir a vida, né? Mais ainda, eles iam ao absurdo de falar assim: não, é até melhor que eu peque, né? Talvez até, o próprio Pedro fala mais pra frente no capítulo 3, se você depois acho que vale a pena você ler a carta toda, mas ele fala mais pra frente que essas pessoas, eles pegavam as coisas que Paulo escrevia e ficava distorcendo, né? É isso, então tem aquele lá em Romanos 5, né, no finalzinho de Romanos 5, se eu não me engano.
Então, essa religião aí tem um pezinho lá no gnosticismo, então, né? Pelo visto. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui. Tinha mais uma coisa que eu queria comentar aqui. Mas o que eu estava falando naquela hora é que Pedro ele mesmo fala que parece que esses falsos mestres eles pegavam as coisas que Paulo falava e com astúcia distorcia o que Paulo dizia, né? Para poder ficar não só o que Paulo dizia, ele fala que o que estava escrito lá no Velho Testamento também, né, nas Escrituras, né? Então Deus nos dá tudo o que precisamos, mas não nos obriga a viver dessa maneira piedosa aí que ele fala lá no versículo 5. As condições para vivermos de forma piedosa, né, são nos dadas, as condições são nos dadas, mas nós não somos forçosamente obrigados a viver assim. E aí ele começa a dar uma listinha aqui do que devemos fazer. Ele fala assim: acrescente à vossa fé a virtude. E a virtude, a ciência, ou o conhecimento. E a ciência, o domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, para fechar, o amor. Né? Então, são essas coisas aí, né? A fé, a virtude, a ciência, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Ele fala que é para a gente ir acrescentando, né? A nossa fé, acrescentar a virtude, e por aí vai, né? A virtude, acrescentar a ciência, até o amor. Né? Então, virtude aqui, no dicionário Strong, diz que é uma conduta virtuosa. Né? É a mesma palavra que apareceu virtude lá em cima, quando fala que ele nos deu tudo para vivermos uma vida virtuosa, né? Então, é isso, é viver uma conduta virtuosa de pensamento, sentimento, ação, bondade moral, qualquer excelência moral particular, com modéstia e pureza, né? Esse versículo de Filipenses 4 e 8, eu acho que ele meio que define bem isso, né? Ele fala: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, né? E ele conclui: se há alguma virtude, né? São coisas virtuosas que ele falou antes, né? Se há algum louvor, nisso pensai. Né? Então essas são coisas virtuosas. Então não é só para a gente ter a fé, né? Como talvez os gnósticos queriam ensinar na época, não sei. Mas é para a gente adicionar isso a uma conduta, a uma vida virtuosa. Né? Uma vida que busca fazer a vontade de Deus. É assim que a gente tem que tentar viver. A ciência, que aí agora ele usa só a palavra gnosis, né? A gente tem que adicionar agora a fé, a virtude a ciência, né? Que é a ideia de conhecimento. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar conhecer, tem que buscar estudar. Isso que a gente está fazendo aqui, né? Buscar entender as coisas de Deus, né? Buscar um conhecimento, né? E aí é um esforço natural mesmo, né? Um esforço humano nosso, né? A epignosis está aqui, né? Mas para ela ser efetiva, a gente também precisa buscar um conhecimento natural, né? Ter um esforço pessoal. Né? E depois o domínio próprio, né? que é a ideia de autocontrole. Né? Então, veja, vai pensando aí nessa pessoa, né? Que primeiro tem fé, aí depois ela começa a ter uma conduta, uma vida que as pessoas olham, é virtuosa, né? Ela faz coisas boas, né? E agora ela é uma pessoa que estuda, que busca conhecer a Bíblia, busca conhecer as coisas de Deus, né? Mas mesmo assim ela poderia ainda assim ser uma pessoa descontrolada, né? Que vira e mexe ela perde a cabeça com qualquer coisa, né? Que ela não se controla a si mesmo, né? Ela às vezes não sabe controlar certos desejos que são naturais do homem, né? Que, por exemplo, ele não consegue dominar os seus desejos, seus apetites sexuais, né? Eventualmente. Então, por mais que ela muitas vezes no seu dia a dia consiga ter uma certa virtude na vida, uma pessoa justa, honesta, boa, ela não consegue se autocontrolar muitas vezes, né? Então, você precisa adicionar a esse conhecimento um autocontrole, ser uma pessoa que consegue controlar a si mesma, né? E eu acho que todos nós
corremos o risco de incorrer em não praticar qualquer uma dessas coisas, né? Em Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Está falando dos frutos do Espírito, né? Então esse domínio próprio aqui é um fruto que vem do Espírito, né? E a gente precisa exercitar ele na nossa vida, né? A gente precisa fazer com que ele seja eficaz em nós. Próximo, acrescentar a esse domínio próprio a perseverança, né? Aqui a estabilidade, de você não ser uma pessoa que fica oscilando, né, entre tá bem e tá mal, né? Ou então uma pessoa que por qualquer situação, qualquer dificuldade, você perde o controle, né? No dicionário Strong diz que no Novo Testamento em geral a característica é uma característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé, à piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos, né? Então, o Joe está falando sobre o evangelho da adversidade aqui com a gente de manhã, né? E o evangelho da adversidade, a adversidade muitas vezes serve justamente para que a gente cresça nessa característica aqui, que a gente seja mais perseverante, porque à medida que você passa por uma adversidade e vence ela, você se torna uma pessoa mais forte, mais perseverante, mais resistente a essas dificuldades, né? Em Romanos 5:3 diz: e não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança, né? Produz essa perseverança aqui, é a mesma palavra, né? A perseverança, a piedade, né? Se a gente olhar para tudo que está para trás, talvez ainda pode haver uma certa arrogância da nossa parte, né? Uma pessoa que tem fé, que tem conhecimento, né? que é virtuosa, né? Que aos olhos das outras pessoas ela tem uma vida até boa, é uma pessoa boa, que faz coisas boas, né? Ela tem conhecimento, tem muito conhecimento, né? Ela é uma pessoa constante, né? Uma pessoa constante, tem domínio próprio, né? E qual que foi a última mesmo? Ela é uma pessoa perseverante, né? É constante, é mesmo. É uma pessoa perseverante, né? Constante, e tem domínio próprio também, que é anterior. Então, parece uma pessoa, a pessoa pode até ficar, não, eu sou bom mesmo, né? Olha só. Eu consigo viver desse jeito aí, né? Mas aqui ele introduz uma nova ideia que a gente tem que crescer também nessa questão da piedade, né? Do respeito, da reverência, né? E eu acho que para isso fica meio difícil você ser arrogante, né? Você ser altivo, né? Paulo fala, quando está falando a Timóteo, ele fala muito disso, em duas situações. Uma é essa que eu coloquei aqui, quando ele está falando sobre a questão da gente interceder pelos nossos políticos, né? Pelos nossos políticos não, né? Pelos nossos líderes, né? Que no caso aqui são os políticos, né? Porque a gente está numa democracia, mas dá uma ideia de sujeição, né? De você ser uma pessoa que faz a coisa com piedade, né? Com reverência, assim, né? E outra situação, quando ele fala que aquelas pessoas que se converteram, se ela era escrava, ela deveria se sujeitar ao seu senhor, fazer o melhor possível, mesmo ela estando na situação de escravo, que era uma coisa que parece injusta, né? Mas não, é para ela ser um bom escravo, trabalhar direitinho, fazer as coisas que o senhor quer. E se o senhor se converteu, então que ele seja um senhor justo, que vai lá e trata bem os seus servos e tal, que traz a ideia assim de você se rebaixar com relação ao outro, né? E aí ele nesse contexto também fala que aí essas são atitudes de piedade, né? Falando que são atitudes ele usa essa palavra também, né? Então traz essa ideia assim de ter uma certa reverência, um respeito, de ter de ser humilde também, né? Traz uma ideia assim de se rebaixar de alguma maneira, né? Especialmente no que diz respeito a Deus, né? Reverência a Deus. Então adiciona a piedade. A piedade é a fraternidade. Eu coloquei a palavra aqui porque no grego tem muitas palavras para falar de amor, né? E uma delas é o amor filéu, né? E essa palavra Filadélfia aqui vem de amor filéu, né? Então parece ter mais a ver com um amor entre amigos, assim, irmãos, né? E no Novo Testamento normalmente
é muito usada para falar exatamente desse amor que existe entre os irmãos em Cristo, né? Por exemplo, em Romanos 12:10, Paulo fala: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, falando desse amor filéu aí, dessa Filadélfia, né? Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio, né? Então, está falando desse amor aí, a gente tem que crescer nisso também. No nosso meio, a gente tem que procurar viver assim, amando uns aos outros, dando mais honra aos outros do que a nós mesmos, crescendo nesse amor de irmão, né? De amizade, de companheirismo, né? A gente precisa crescer nisso, né? Isso tudo com o propósito de quê? De ser frutífero nesse pleno conhecimento. É um esforço que a gente precisa fazer para que esse conhecimento que a gente recebeu seja eficaz na gente, né? E a próxima e última, para fechar com chave de ouro, o amor ágape, né? Aqui ele usa a palavra ágape, que é aquele amor divino, né? Que é um amor que vai além desse amor que qualquer um poderia praticar, né? O ímpio, ele pode praticar o amor filéu, né? Ele pode ter um certo companheirismo com outras pessoas, ter um grupo onde ele é fraterno, né, com o outro. Mas aqui ele fala assim, ó, e por último, ele fecha com o amor ágape, né, que aí transcende, né? Um amor maior, assim, né? Um amor que é divino, né? É aquele amor lá de 1 Coríntios 13, né? Eu coloquei só o primeiro versículo aqui. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino, o símbolo que retine, né? Todo 1 Coríntios 13 está falando desse amor, né? Fala várias vezes desse amor. É esse amor ágape aqui que está sendo falado lá, né? Então, aqui no versículo... Vamos ver se vai abrir. Não vai. Então, se vocês abrirem aí no versículo 8, a gente foi até o 7 aqui, né? No versículo 8, ele fala justamente que porque se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no quê? No pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se em nós houver e abundarem essas coisas, né? Ou seja, se a gente, por meio dessa nossa diligência, que ele fala lá no começo do versículo 5, buscarmos viver dessa forma, buscarmos essas características que ele está dando aqui, a gente não vai ser infrutífero nesse pleno conhecimento, né? A gente não vai ser infrutífero nesse pleno conhecimento. Esse é o caminho para que a gente seja frutífero, né, no pleno conhecimento. E por outro lado, no versículo 9, ele diz o quê? Pois aquele em quem não há essas coisas é o que? É cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados, né? Então, é basicamente assim, se você não cresce nisso, se não tem essas características em você, você vive como um ímpio, como alguém que se esqueceu que um dia seus pecados foram perdoados, né? Não há fruto desse pleno conhecimento, né? Tá vendo? Vive como um cego, alguém que, apesar de ter tudo para ver, não vê, né? Porque Deus nos deu tudo para ter esse pleno conhecimento, mas a gente não vê, a gente não tem fruto nele, porque a gente não tem essas características, a gente não se esforça, a gente não é diligente para ter essas características nas nossas vidas, né? Então, acho que essa é uma listinha assim que a gente deve se preocupar, né, em procurar crescer nela, né, nessas características, né? A gente tem que se preocupar com isso. E era esse o propósito dessa noite, né? Que a gente refletisse um pouco a respeito disso, né? A gente tivesse uma doutrina correta sobre essa questão do conhecimento de Deus, né? Porque às vezes essas coisas são usadas de maneira muita artimanha para poder corromper a gente, né? Os gnósticos faziam isso, né? Eles partiram de uma teoria de conhecimento, né? Um conhecimento sobrenatural e tal, mas se extraviaram a ponto de chegar numa perversão total, né? Numa vida totalmente distante e afastada de Deus, né? Mas o que Pedro está ensinando aqui é que não. Que a gente deve crescer nesse pleno conhecimento. E crescer nesse pleno conhecimento é possível por meio da busca dessas qualidades aqui. Uma busca que envolve um esforço pessoal, uma diligência, né?
um empenho nosso, né? Então, que a gente possa ficar com isso na cabeça, né? É claro que é só o começo, né? Para a gente poder aprofundar mais nesse assunto. Então, durante a semana, eu acho que vale a pena a gente pegar e pensar mais sobre isso e procurar a cada dia mais na nossa vida crescer nessas características. Amém?